queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Antes da gente iniciar os estudos de hoje, eu gostaria de passar a programação semanal da casa. A segunda-feira, às 17 horas, temos Palavras de Vida Eterna. Toda terça, às 19 horas, palestras. Quarta-feira, também às 19, o Evangelho segundo o Espiritismo. Após o estudo do Evangelho na quarta, às 20 horas, temos o estudo de perguntas e respostas. Toda sexta, às 19, Filosofia Espírita. Sábado, às 14 horas, estudo avançado da doutrina espírita. E aos domingos, às 8h30, temos o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 13, a beneficência. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e coração angustiado venho vos dizer, ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos, sem trabalho, e cedo, sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles, que jamais mendigaram, ir a implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, fiz-me mendiga por eles, e vou, por todo lado, estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos desta bela árvore, que se chama beneficência. Em todo lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei esta árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação,
porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. E para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e colaboradores, Francisco de Assis e Vicente Cardoso. Um ótimo estudo a todos. Muito boa noite para todos vocês. Boa noite e sejam todos muito bem-vindos aos internautas que, neste momento, em qualquer outro momento, estarão nos vendo e nos ouvindo. Para nós é um prazer muito grande estarmos com vocês aqui mais uma vez nessa casa, essa casa que nos abriga, essa casa que nos acolhe, essa casa que nos traz tantas oportunidades de crescimento espiritual. Estamos aqui em nome de Deus, em nome do Cristo, para podermos dissertarmos um pouco a respeito dessa palavrinha tão desgastada em nossos vocabulários. Caridade. Muito mal interpretada, na maioria das vezes, por todos nós. Às vezes acreditamos que a caridade é aquela atitude de nós darmos um pão velho que está sobrando, um resto de comida, um agasalho que não serve mais para nós, um par de sapato, enfim, a caridade material. Mas ela tem o seu valor, sim, nos fala Emmanuel, no livro Consolador. A caridade material tem sim o seu valor. Mas a caridade, como foi dito aqui na lição, logo vem a pergunta: a caridade é subjetivo? É uma pessoa? A caridade é um espírito? O que é a caridade? A caridade representa para todos nós um conjunto de virtudes. Ela não é simplesmente uma atitude de doar. É muito mais do que doar. A caridade resume em atitudes. Doar-se. É dito que a caridade é a gente fazer o outro tudo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Aí, para melhor exemplificar, eu vou fazer uma fala, depois o doutor Francisco em seguida vai complementar também. Eu vou lembrar Paulo de Tarso, Coríntios, quando ele nos fala da caridade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom das profecias, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente. A caridade ela é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. De tal modo compreendeu Paulo de Tarso, que essa grande verdade que disse, quando eu mesmo tivesse a linguagem dos anjos, e quando tivesse o dom das profecias, e que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes que aqui ele menciona, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até mesmo da fé. É que a caridade está ao alcance de toda gente,
do ignorante, como do sábio, do rico, como dos pobres, independe de qualquer crença particular. Faz muito, define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Porque a caridade é justamente a manifestação do amor. Como é que nós manifestamos o amor? Através da caridade. Se não for através da caridade, esse amor ele não pode ser manifestado. Porque o amor é lei, como diz Jesus, é leis universais. Mas como é que se manifestam essas leis? Através desse conjunto de atitudes que são virtudes. Como disse Paulo de Tarso, ela é paciente, ela é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária. Então, quer dizer, são um conjunto de atitudes que nós temos em relação aos nossos semelhantes, quando realmente nós tivemos que relacionar com o semelhante. É preciso que nós entendamos uma coisa, de que se nós não possuímos a caridade, não entraremos nos reinos dos céus. Nos recomenda aqui a própria lição desta noite. Fora da caridade não há libertação. Porque no texto mesmo coloca, não há salvação. Mas como a doutrina espírita está carregada de um velho judaísmo, muita coisa do velho judaísmo, nós temos que traduzir salvação por libertação. Porque, na verdade, nenhum de nós aqui precisa ser salvo. Salvo de quê? Do quê? Nós precisamos de nos libertar do jugo da ignorância, das dores, do sofrimento. Portanto, meus amigos, que a beneficência, tá? Ela é um ato, é um hábito, é uma virtude de fazer o bem. A beneficência é uma atitude, quer dizer, é um hábito, é uma arte da gente gerar o bem, fazer o bem, enquanto a benevolência é a boa vontade nas atitudes, é a complacência com a dor do semelhante. Então, para mim, dar prosseguimento, eu quero lembrar a todos vocês que no ano de 1181, em Assis, na Itália, nasceu um grande vulto espiritual, conhecido por todos nós como Francisco de Assis. Mas o seu nome era Giovanni de Pietro de Bernardone, que seus pais tinham uma origem tanto italiana quanto francesa. Quando a sua mãe teve a pretensão de batizar Francisco de Assis lá na França, ele foi chamado de Francesco. Francesco, em português, quer dizer João. Diferente, não é? Francesco, para nós aqui, quer dizer João. Nasce, então, Francesco. Cresce e tem toda uma vida muito conturbada, naquele momento em que se travava várias guerrilhas. Francesco participou de algumas guerrilhas, mas Francesco era uma criatura muito doente. Certa feita, ele passou por um fenômeno de uma cegueira, que o maculou muito, naquele momento em que ele se sentiu, praticamente, quando voltou de uma guerrilha, já voltou quase cego. Mas foi um homem lutador pela vida, porque um homem que tinha uma abnegação muito grande com o Cristo. Seus pais eram detentores de um poder econômico muito grande na época. Então, Francesco, vendo seu pai explorar a mão de obra barata, escrava, ele, então, renuncia-se a todo o poderio econômico dos pais, ao ponto de despir em praça pública e deixar as próprias vestes entregue ao poderio do próprio pai. E Francesco vai viver ali nas matas, nas campinas,
E ali, Francesco desenvolve uma habilidade muito grande voltada para as questões espirituais. Passado muito tempo, Francesco começa a ouvir uma voz que o proclamava o tempo todo: Francesco, ergue minha igreja. Francesco, ergue minha igreja. E ele, como entendia aquela voz que soava no seu íntimo, Francesco, ergue minha igreja. Então, ele pensou que aquela voz concitava ele a construir uma igreja. E construiu uma porcíncula, uma pequena igrejinha muito simples. E a voz continuou sorrando em seus ouvidos: Francesco, ergue minha igreja. E ele dizia para a voz: mas eu já ergui a igreja, a porcíncula. A voz retumbava no seu íntimo: Francesco, ergue minha igreja. Ele então ergue uma igreja maior, toda de madeira. E aí a voz retumbante no seu íntimo continuava dizendo: Francesco, ergue minha igreja. E aquela voz então incomodava muito Francesco, quando ele então percebe que talvez a igreja de madeira, ela pega fogo. E ao ser incendiada, a voz continua ressoando no seu interior: Francesco, ergue a minha igreja. Aí a voz continua, e ele então ergue uma igreja de alvenaria, de pedra. Uma enorme igreja erguida, ele e com seus compatriotas, seja italianos, sejam franceses, que haviam aliado ao trabalho de Francesco nas campinas da cidade de Assis. E Francesco ergue a igreja, e a voz continuava no seu íntimo: Francesco, ergue minha igreja. E isso ficou por longos tempos, aquela voz retumbante no seu interior e concitando a erguer a igreja. Ele dizia: mas eu já ergui a igreja. E a voz continuava. Certa feita, Francesco refugia-se da mata e vai até a cidade de Assis para fazer algumas compras. E quando ele chega a certa altura da cidade de Assis, ele percebe um homem envolto em um cobertor, com toda a face coberta. E ao passar por esse homem, ele ouve uma voz: me dê uma moeda, pelo amor de Deus. Ele então pega uma moeda do teu bolso, retira e leva na mão daquele homem e solta a moeda. A moeda cai no chão. Ele vai: estranho. Ele então tomou a moeda no chão e levou novamente aquele homem, quando ele observou naquela mão toda atrofiada, que não tinha como apanhar uma moeda. Ele então tira o manto do rosto daquele homem. Era um hanseníase, um leproso. Ele então tomou aquele homem, o abraçou e o beijou na face. Aí aquela voz que sempre o concitou a ele: ergue minha igreja, voltou a dizer a ele: Francesco, aí está a minha igreja. Ele pensou com seus botões: como? Aí, Francesco, está a minha igreja que tu acabas de erguer. A caridade. O amor manifestado nas atitudes dos homens, através da caridade. Foi então que Francisco de Assis, Giovanni de Bernardone, passa a ser um dos maiores vultos da história da espiritualidade no planeta Terra, depois de Jesus. Porque Francesco hoje está numa condição espiritual muito acima de tudo que nós possamos imaginar. Porque foi a maior prova de amor que pôde dar à humanidade. Foi a sua atitude de renunciar todo o poderio econômico, todo o poderio material, para viver a espiritualidade que ele prometera que ele poderia ser um dos representantes aqui da terra da espiritualidade benfeitora, o Cristo. Aí
Ele passou então a ser esse grande homem representando aí para toda a humanidade. O homem que representa a verdadeira caridade, a verdadeiro amor por todos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, amigos, o assunto aqui, a beneficência, que é essa arte de nós trabalharmos e gerarmos o quê? O bem-estar, através da benevolência, que é justamente a atitude de que você vai estar ali numa complacência com a dor do semelhante. E hoje, meus amigos, para terminar minha fala, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, perguntaram aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Responderam os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. Então, Jesus entendia a caridade como sendo esse conjunto de virtudes, fazer o bem. Benevolência é você fazer o bem em volume enorme, em proporções enormes, fazendo com que todo o bem que você faz, não importa quem, é o bem incondicional. Não é o bem somente a quem lhe faz o bem, é o bem mesmo àquele que lhe faz o mal, se é que lhe faz o mal. Então, é o bem incondicional. Por isso que, quando ele fala benevolência e indulgência, a indulgência é você aceitar a outra pessoa como ela está para você, coisa que é difícil a gente aceitar. Indulgência é alteridade, é uma relação com a diferença do outro, dos outros, numa convivência de aprender com as diferenças do outro. Perdão das ofensas é você descarregar essa mochila que nós carregamos nesses ombros aqui, essa mochila que está cheia de ressentimentos, de ódio, de vingança, essa mochila que nós enchemos ela todos os dias de nossas más ações. É despojar essa mochila, tirar do ombro, julgar no chão, elaborar essa mochila. É tirar esse peso que nós carregamos em nós mesmos, que é o peso do ressentimento, da mágoa, do ódio, da vingança. É o alto perdão, nos concita a espiritualidade. É nos livrarmos de tudo isso que nós carregamos conosco e que se tornou para nós um peso enorme. Por isso que a beneficência e a benevolência são duas condições muito ligadas uma à outra. Se uma é a arte de fazer o bem-estar social, o bem-estar da família, o bem-estar sequer, não importa quem quer que seja, e quando é também a atitude da complacência, é você abraçar o outro com todas as suas imperfeições, é incondicional. Por isso que Francisco de Assis, ele representa para todos nós essa condição da caridade, do amor ao próximo. Eu passo a palavra ao doutor Francisco para as complementações. Boa noite a todos, boa noite aos amigos internautas. Depois dessa explanação do Vicente, fica pouca coisa aqui, aliás, não fica nada, mas a gente vai só tecer algumas considerações, viu, Vicente? Primeiramente, eu quero manifestar aqui o meu agradecimento a essa pessoa maravilhosa do Vicente, que é uma referência aí na doutrina espírita, não só em Divinópolis, mas em toda Minas Gerais, que a gente tem conhecimento disso. E digo sem sombra de dúvidas que foi frequentando algumas reuniões e eventos desta casa e vendo a sua forma de explanar e a sua autoridade de conhecimento sobre doutrina espírita, que nos fez também começar a trilhar esse caminho tão maravilhoso, que tem a sua consolação em todos os sentidos que a gente possa imaginar, que é a doutrina espírita. E então o tema de hoje, como já explanou o Vicente, é a beneficência, e ele já definiu muito bem.
Eu apenas aqui chamo a atenção de que a beneficência ela está em um dos itens do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá na parte mais ao final, sendo ali tratada como a própria instrução da espiritualidade. E aí a beneficência ela se divide em alguns itens, que é a caridade, a tônica, né? A caridade é a tônica de todo o Evangelho. Qualquer estudo do Evangelho, nós esbarramos a toda hora com a caridade. E, como enfatizado aqui pelo Vicente, o grande apóstolo Paulo, com uma forma de definir assim inigualável a caridade, traduzindo no próprio amor, não é? Dizendo que, ainda que tudo fizesse, ainda que tudo soubesse, mas sem amor, isso nada teria de valor. Ele nada seria, nós não seríamos nada. Então, aí dentro da beneficência está a caridade, um dos itens, dos subitens, a caridade moral e a caridade material, que o Vicente já começou explanando o que seria a caridade moral, que a gente tem um conceito assim um pouco equivocado de servir ao próximo com o que nos sobra, com os restos, às vezes. E tem lá a sua valia. Não deixa de ter, porque, afinal de contas, satisfaz uma necessidade temporária, uma necessidade carnal, uma necessidade material. Mas é muito mais do que isso. Ela é também moral. A gente depois dá uma definição aqui do que seja isso. A própria beneficência e a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. São itens que estão nessa parte da instrução dos espíritos, que vem sempre ao final de cada capítulo. Para quem tem o costume de fazer o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver essa sistemática. Sempre ao final, depois do assunto tratado, vem a parte da instrução dos espíritos. E o nosso tema de hoje, beneficência, está nessa parte, né, Vicente? Da instrução dos espíritos. Tanto que, se a gente continuar a leitura ali, nós vamos ter a exortação feita por uma referência na caridade, que foi Vicente de Paulo. Ali tem em parte antecedente ao tema de hoje, ele, no que a gente está tratando especificamente no item 13, no item 12 é um conselho dado por ele mesmo, recomendando a prática da caridade. E a caridade, aqui eu também vou colocar ao lado de Francisco de Assis, Vicente de Paulo, a caridade que a gente conhece de Vicente de Paulo é aquela caridade, primeiramente, do socorro material, para que dê o suporte para o socorro moral, não é? Pelo menos assim entendemos. Então, a definição aí da própria caridade, que a leitora no início disse, a exortação da própria caridade sob a denominação de caritas, é uma expressão latina, que é uma virtude teologal da religião cristã, que consiste em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Trata-se, portanto, de um amor sem segundas intenções. Em outras palavras, assim, numa síntese bem despretensiosa, é o que disse o Vicente em todo essa explanação conceitual. Para o cristianismo, a caridade é uma das 3 virtudes teologais, assim como a fé e a esperança. Então, a gente tem esse tripé, caridade, fé e esperança. Elas se interligam, mas, como bem ressaltou Vicente, volto a insistir, a caridade é excelsa entre todas elas, é a mais importante, porque aí ela abrange tudo o que a gente possa imaginar de bondade, de benevolência, né? Caridade é também o nosso caminho para a felicidade. Não tem outra, vamos dizer assim, não se tem outra visão. O motivo da gente estar hoje aqui nesse planeta Terra, vivendo neste mundo de provas e expiação, é justamente esse nosso acerto, esse nosso reequilíbrio espiritual
que herdamos como obra da justiça divina, para que possamos nos recompor dos desajustes adquiridos em existências outras, em razão da imortalidade do espírito. E o Evangelho, o estudo do Evangelho de um modo geral, os evangelistas todos tocam nessa tecla da caridade, chamam a atenção para a principal virtude ensinada e vivida por Jesus, essa tal da caridade. Então o tema é muito, vamos dizer assim, ele aguça muito o debate e é muito gostoso quando a gente coloca então na prática essa caridade conceituada pela própria espiritualidade, aí na resposta à indagação 886 do Livro dos Espíritos, né? Como se define a caridade ao conceito de Jesus. O Vicente já disse, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Essa palavra indulgência, ela tem um significado, vamos dizer assim, a origem etimológica dela leva ao significado de tolerância. Mas o Vicente explicou muito bem, eu acho que indulgência aqui vai muito além de tolerância. Porque tolerância você releva, mas fica assim com o pé atrás. E a indulgência, no conceito dado aqui pelo Vicente, que é o verdadeiro, que a gente deve ver sob essa ótica, enxergar sob esse prisma, é muito mais que tolerância. É essa alteridade, a gente se colocar no lugar do outro, viver o problema, viver a dor que esse outro está vivendo. É a dor material, carnal, é a dor moral. No mundo de hoje, principalmente, às vezes essa ausência da indulgência, que aí se traduz num sentimento, vamos dizer assim, reprovável na doutrina espírita, que é o egoísmo, que a gente tenta combater a todo minuto, e é colocado à prova a todo minuto, né? Então, esse egoísmo ele é antagônico a essa questão da indulgência, justamente por ser esse entendimento da situação do outro. Eu vinha para cá ainda há pouco, um exemplo prático, o trânsito estava um pouquinho dificultoso, pensei até que chegaria atrasado, mas nem por isso deixaria de estar aqui. E a gente pôde perceber que ali havia um nervosismo de alguns condutores, de alguns motoristas, abrindo o vidro, chegando assim a cabeça para fora do vidro do carro e proferindo alguns palavrões, seja lá contra quem fosse ou contra o próprio problema do trânsito. Então, o que falta é isso, é a gente se colocar no lugar do outro e vamos dizer assim, relevar, aceitar aquele problema e buscar a solução da melhor forma possível. Acho que é esse o nosso objetivo aqui na Terra, e sendo a caridade a tônica de todo o Evangelho, porque tudo vem daí, né, do mandamento maior, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, está aí todo o segredo dessa nossa prática da caridade. E a exortação da espiritualidade, que nos chama a todo momento. Os evangelistas são, vamos dizer assim, reiteradamente recomendam a questão da observância a essa tal caridade, tal como aqui definida, né, de forma muito mais do que a simples assistência material. Ela existe na modalidade material e moral. Como moral, ela pode, nós vamos buscar aí, por exemplo, o que o Vicente já disse aqui, eu vou me atrever a esmiuçar de alguma forma, assim, pintar de uma forma, com uma cor mais a meu modo, que são palavras assim, consoladoras. É a gente ter aquele tempinho para ouvir um desabafo, às vezes a pessoa, na minha atividade como magistrado, e que cuido de uma área muito, assim, muito sensível na sociedade, que é a execução de penas. Então, comigo lá estão todos aqueles que cumprem pena, que estão recolhidos no cárcere. E não raro a gente vê ali esposas, filhos,
mães desesperadas quando sabe da prisão do doente querido e vai lá buscando uma satisfação. A satisfação não existe da forma como a pessoa espera, muitas das vezes, mas se a gente se dispõe a receber a pessoa, a dar uma explicação, parece que a pessoa fica tão satisfeita quanto disséssemos, olha, ele não precisa cumprir a pena. É porque tem aquela necessidade de compartilhar com alguém o problema vivido, muitas das vezes não tem com quem. E aí passa por N pessoas e nos acham com essa possibilidade, essa capacidade. E aí, dentro da medida do possível, a gente sempre recebe e tranquiliza essas pessoas. Isso também é uma forma de caridade do modo verbal, onde você leva um bom conselho, um esclarecimento, vamos dizer assim, alguma palavra edificante. Não é, Vicente? E nesse mundo tão conturbado, tão corrido, isso está muito comum. E é o que a gente deve buscar. Existe também a caridade, dentro da caridade moral, a caridade mental, onde nós temos aí essas ondas mentais de prece, de perdão, de amor. É uma espécie de caridade. Quem ainda não ouviu um conselho de qualquer espírita, quando reclama de alguém que o ofendeu, aí o espírita, o verdadeiro espírita, aconselha assim, olha, a melhor coisa que você tem, esquece isso, faça uma prece em favor dele, ele estava atormentado, ele estava atribulado por algum espírito de trevas, não é? E ainda temos, dentro da caridade moral, a gestual, é um aperto de mão, é um abraço, é um sinal de carinho. E ainda, no mesmo conceito de caridade moral, a mediúnica, que é o amparo tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. É o que a gente vivencia no dia a dia aqui da Casa Espírita, que é levar justamente esse amparo, é dar esse apoio, é clarificar essa mente fechada por trevas, para que encontre um caminho suave, um caminho de luz, de harmonia e paz. Então, Vicente, era esse complemento muito pequenininho, porque falar depois da sua conceituação é uma pretensão muito grande. Eu não tive isso. Apenas quis pintar aqui com alguma cor a meu modo. Foi muito bom, doutor Francisco. Na verdade, nós estamos aqui nos complementando um ao outro. Nós somos pessoas que não detemos o todo o conhecimento espírita. Somos pessoas que nós espalhamos os conhecimentos espíritas. E nossa atitude não é simplesmente juntar conhecimento, mas espalhar conhecimentos. E a sua companhia, para mim, é honrosa, porque o doutor Francisco é uma pessoa que chegou com muita vontade de poder aprender a doutrina espírita e está aprendendo, porque tem demonstrado através da sua fala, da sua participação no movimento espírita. Agradeço a companhia desta noite, foi bom estarmos juntos. Eu só quero encerrar com uma mensagem de Rubens Romanelli. Rubens Romanelli é um grande vulto espírita brasileiro, natural de Divinópolis, já falecido na década de 30, mas que deixou um livro chamado Primado do Espírito. E neste livro ele tem uma mensagem que eu vou dedicar a todos vocês que estão aqui agora presentes fisicamente, a todos os internautas. Eu quero dedicar essa mensagem também a todos os familiares da Marília Mendonça, a quem nós temos também aqui agora a nossa atitude caridosa de desejar a todos os seus familiares muita paz, muita alegria, muito reconforto, muito consolo. E a própria Marília Mendonça, que ela receba de nós vibrações como essa que aqui está partindo dos sentimentos de cada um de nós. Como diz o doutor Francisco, isso também é caridade. Desejar, orar, vibrar é caridade. Meu filho, quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto
e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-se de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza das tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes aonde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujos seios encontrarás guarita para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e que te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas farazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-lhe confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza das tuas atitudes e à nobreza dos teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoar o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando um a um te fenecer os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te rebudece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te embaraçar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e o entendimento que habilita para conquistas das felicidades. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à estrela que cintila, à flor que desabrocha, ao moço que espera, ao véu que recorda. Eu sou a dinâmica da vida. Eu sou a harmonia da natureza. Chamo-me amor. O remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó filha de minha alma, que eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a brilhante da eternidade. O amor. Muita paz para todos vocês, amigos presentes e internautas. Obrigado para todos, uma boa noite.